Dentro da história do Brasil, nós vamos ter em 2009 a questão 41, que traz o seguinte texto no enunciado. No período 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estados, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades e estados. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais, com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Folha de São Paulo, agosto de 2008, adaptado. E o seu enunciado diz o seguinte: apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois o enunciado vem falar sobre a semelhança entre esses dois textos, um que fala sobre as cidades gregas, outro que fala sobre as cidades no Vale do Xingu, onde eles são basicamente iguais, porque seriam cidades independentes, cidades-estados. Era como se cada cidade tivesse suas leis, não fosse como é hoje, onde as cidades são determinadas pelas leis do estado e pelas leis federais. Então as duas civilizações, tanto a grega quanto a dos índios aqui em Xingu, no Brasil, elas têm algo em comum. Esse algo em comum tinham suas próprias leis, onde as cidades gregas, uma era por lado do militarismo, como o caso de Esparta, a outra era para a parte filosófica, o caso de Atenas, e a única coisa em comum entre elas era a língua. No Brasil também a mesma coisa, já que as cidades que existiam eram independentes entre si, cada uma tinha suas próprias leis, e a única coisa em comum entre elas era a língua. Por isso, a resposta que mais chega próximo ao que se pede no enunciado está aqui na resposta, justamente na letra C, quando diz que as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si.